Olá, pessoal. Nós já vamos começar, porque hoje a gente tem bastante conteúdo para cobrir, para, né, de fato, mover vocês rumo a essa capacitação que a gente está propondo aqui como social media. Nós vamos pedir que todo mundo esteja com o microfone desligado, a menos que você esteja fazendo uma pergunta direta, só para a gente poder avançar. Eu vou me colocar no spotlight aqui. Então, para todo mundo. E aí eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Então, porque eu estou muito animada. Hoje a gente tem um conteúdo incrível para cobrirmos e começar a expandir. E hoje também vai ser nessa aula, um momento para vocês trazerem dúvidas. Se tiverem, eu vou deixar um espaço no final. E o maior objetivo é vocês começarem a enxergar a possibilidade na sua vida, como que você pode trazer essa receita, adicionar esse dinheiro adicional, ou que em algum momento pode até se transformar na sua profissão principal. Pelo formulário, a gente sabe que muitos de vocês têm outros trabalhos, mas querem, né, encontrar ali um outro caminho também. Então, eu vou começar a compartilhar a tela. E aí vai ser uma coisa bem prática mesmo. Em alguns momentos, talvez eu entre pelo celular para poder mostrar algumas configurações pelo celular para vocês, tá? Já volto. A Júnia levantou a mão. Júnia, você tem uma pergunta? Você quer? Abre seu microfone, por favor. Sim, essa aula vai ficar gravada porque eu estou no trabalho. Essa aula vai ficar gravada, Júnia. Então, assim, fica muito tranquila. Se você quiser assistir a gravação, pode ficar tranquila. A gente vai mandar essa gravação hoje ao longo do dia. Eu termino de gravar o que está previsto e a gente vai colocar no grupo, que o principal é você poder ver com calma. Então, se você está no trabalho, talvez realmente a melhor opção é ver a gravação e tá tudo certo, viu? A gente Tá, sabe. então. Tá bom? Obrigada Então por tá, bom perguntar. dia. Eu que Bom, agradeço. tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Então, tchau, tchau. Então, a gente vai dar continuidade aqui ao conteúdo. E eu preciso compartilhar, e aí, Esté, eu acho que você vai amar também, porque a gente que está dando a capacitação, né, como a gente foca num conteúdo muito específico, nós vamos aprender muita coisa. Eu vou trazer uma ferramenta, uma ferramenta específica ali no Canva, que eu fiquei impressionada, inclusive quem me ensinou foi a Lili, que é do nosso time de marketing, que é social media, ela também trabalha como social media, então ela me ensinou ontem, eu falei, meu Deus, como eu vivi minha vida sem saber que essa ferramenta existia, assim, que é um recurso que tem aqui que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, eu vou começar a compartilhar a tela. E uma coisa antes de eu continuar, eu estou falando isso com a Esté, que está aqui, que é minha sócia, vocês já conhecem, né? Eu e ela que estamos ali muito ativas no grupo, porque a gente também vive esse desafio, né, Esté? Se você quiser até trazer esse desafio de produzir conteúdo, de fazer uma apresentação, às vezes, para o trabalho, de postar no Instagram, que é uma coisa que nós, como empreendedoras, acabamos tendo que fazer também. Então, tudo que a gente ensina para vocês, eu e a Esté vivemos também, né, Esté? E a gente não era uma profissional de design, e a gente teve que aprender do zero também. Quer trazer algo, Esté? Sim, acho que é só para compartilhar que a gente também aprende muito e o que a gente está entregando aqui para vocês é o que vocês possam aproveitar da maneira mais eficiente possível. Se surgir dúvidas pós esse treinamento que a gente vier a executar aqui, podem perguntar no grupo, a gente estaria disponível, porque o nosso foco e nosso objetivo é realmente capacitar vocês de forma eficiente. A gente está numa maneira bem introdutória inicialmente, mas a gente quer avançar para que vocês realmente consigam extrair o máximo desse tempo dedicado aqui que a gente está com vocês. Muito bom. Então, perfeito, e agora a gente vai dar sequência, né? Eu montei essa apresentação para ela ser um guia, então eu vou passar por ela e depois eu vou voltar em alguns compartilhamentos de tela. Teve uma pessoa que eu acho que pediu para entrar, tá? Isso aqui eu ouvi o barulhinho. Um ponto muito importante de vocês entenderem a gente sabe que uma parte de vocês vai acessar pelo celular.
Então, alguns recursos a gente vai ir passando ali no grupo mesmo, algumas coisas a gente vai postar no Instagram e compartilhar com vocês, para que vocês possam ir colocando em prática. Mas é muito importante, entendendo que não é só ali uma ferramenta aleatória, a gente passar por essa base que vocês estão recebendo agora. Então, como que eu começo a ser social media, né? Por onde que eu começo? Uma social media, aí a gente vai seguir aqui nessa sequência, ela é uma pessoa que ela ajuda aos pequenos negócios a serem vistos na internet. Então, quando a gente pensa, a gente não está pensando numa possível profissão ou numa renda extra que a gente vai ser muito difícil de executar. Não, de fato, esses pequenos negócios, e daqui a pouco eu vou trazer alguns exemplos, eles já têm essa necessidade. A gente, como social media, ajuda a organizar e deixar a vitrine digital daquela empresa bonita e atraente. Então, o nosso trabalho ajuda aquela empresa a crescer. Um social media, ele faz as postagens e ele faz vídeos simples usando o celular. Na carreira de social media, existem hoje social medias que depois foram crescendo, se estruturando, e aí até aprendendo a fazer vídeos complexos, e assim, ou seja, o que eu quero te mostrar é que é uma grande oportunidade, inclusive para, se você quiser continuar ali fazendo esse trabalho de uma forma mais básica, né, às vezes se adaptando à sua realidade de tempo disponível e estrutura, às vezes você tem que cuidar dos seus filhos, você vai ficar ali mesmo trabalhando como social media nessa visão mesmo, mais simples e que é super legal, ou se você falar assim, não, mas eu quero que vire a minha carreira. Tem vários social medias que se transformaram em pessoas, inclusive, famosas, que conseguem cobrar valores altíssimos. Então, ela, de fato, é uma carreira que você pode, se você quiser, depois investir e continuar construindo. E o passo 4 é conversar, responder mensagens de clientes de forma acolhedora. Isso não é uma obrigatoriedade. Eu, por exemplo, já contratei social media e já trabalhei como social media, onde eu tinha um acordo muito claro que eu não respondia para aquele salão. A única coisa que eu fazia era produzir os conteúdos. Se você vai ser alguém que vai ajudar a responder os comentários, o direct e outras informações, isso vai depender do seu acordo ali com aquele local que vai se transformar no seu cliente. Isso vai depender da sua disponibilidade, então só faça esse acordo se você tiver realmente um tempo possível para ficar ali mais atenta, para olhar de tempos em tempos, e tá tudo bem se você fizer um acordo de não responder. Isso, inclusive, vai ajudar a definir o quanto você vai cobrar. Se eu vou fazer as artes, eu vou cobrar um valor. Se eu vou fazer as artes e atender, eu posso cobrar um pouco mais, porque afinal eu vou ter que dedicar um pouco mais para esse trabalho que eu vou estar fazendo ali também. Mas isso pode ser uma das atividades do social media. Então, quando a gente pensa em possíveis clientes, eu coloquei aqui, pode ser o salão que você vai, a manicure, que você sabe que já é uma manicure um pouco mais conhecida e que ela gostaria, às vezes, de crescer. Pode ser a confeitaria de alguma vizinha que você conhece, alguém que faz um brigadeiro super legal, alguém que vende comida no iFood, pode ser uma loja de roupas, um bazar perto da sua casa. Ou seja, qualquer lugar, qualquer negócio ou pessoa que precise se divulgar nas redes sociais. E isso a gente está falando de todas as empresas que hoje vendem no iFood, que vendem no Instagram, vendem no TikTok, até quem vende, por exemplo, na Shopee, ou quem vende no Mercado Livre, porque essas pessoas, às vezes, também precisam ter um perfil no Instagram para ajudar para que essa divulgação aconteça. Então, quando a gente está pensando, especialmente no início dessa atuação de social media, que é o perfil de vocês, qual é o primeiro passo? A gente não vai falar sobre vendas hoje, porque a gente vai ter uma aula sobre isso, tá? Porque eu sei que às vezes a gente fala, meu Deus, mas como eu vou vender? Eu mesmo vivi isso lá atrás, não era uma coisa que eu sabia fazer naturalmente, eu aprendi, mas eu não sabia. E a gente vai ensinar vocês também como fazer essa primeira abordagem, como procurar. Mas hoje é importante que você já comece a pensar. Eu, inclusive, vou ficar em silêncio para eu dar um minutinho e eu quero que você anote em algum lugar, pode ser
ou só pensa mesmo, que eu sei, tô vendo que alguns de vocês estão conectados pelo celular. Pensa assim, os 3 lugares ou pessoas que você sabe que aquela pessoa precisa ter uma boa postagem, mas ela ainda não tem. Então, às vezes é o salão que você vai, é a padaria que você compra as coisas, é a pessoa que faz enfeite para festa infantil que você já comprou para o seu filho, é um bazar que você costuma ir, uma loja que você costuma ir. Então, eu vou ficar em silêncio para que você, ao vivo ou na gravação, possa pensar agora. O que seriam 3 possíveis locais que você já pensa que você, no futuro, pode vir a perguntar se aquela pessoa quer o seu apoio. Vou ficar em silêncio para você pensar. Agora, para você ir pensando mesmo. Se não vier nenhum, não tem problema, porque a gente também Eu coloquei o timer, tá? Só para tu seguir aqui em cima. Tá, não, é porque ele não aparece aqui para mim, porque eu tô com a Não? apresentação, não. Mas me fala quando falar assim, tempo deu, que aí eu vou saber, por favor. Ok. Tá? Agora, esse momento, você vai pensar. Se não vier nenhum nome, nenhum colega, nenhuma empresa, não tem problema. Porque a gente vai ensinar vocês a pensar isso na aula de vendas. Mas continua tentando pensar. A sua cabeleireira, sua própria manicure. Já. Ah, é o barulhinho eu ouvi. Muito bom. Então, ó, esse negócio, para quando a gente vai voltar a falar sobre isso no futuro, ele é um negócio que às vezes ele tem um produto, ele é alguém, por exemplo, um personal trainer, alguém que, por algum motivo, faz alguma atividade física, a escolinha de futebol que seu filho participa, um restaurante que você vai com muita frequência. Então, a ideia é que o que a gente faz como social media é ajudar esse local a divulgar o trabalho dele digitalmente, porque eles têm essa dor. Pensa que a gente está se capacitando aqui nesse programa para você ser a pessoa que vai ajudar o outro a ter uma presença digital. Então, o dono do restaurante, se ele já não tem isso estruturado, ele provavelmente ele tem essa dor de falar, meu Deus, eu tinha que estar no Instagram para poder vender mais. Ou, às vezes, você tem a escolinha de futebol, ou a escolinha de dança da sua filha ou do seu filho, ou a escolinha de futebol, ou a natação. Às vezes são locais que eles estão tão focados no que eles fazem como atividade que eles não têm tempo para pensar em como vai ser a posição deles no Instagram. E é por isso que existe essa profissão que surgiu recente, que chama social media. E aí, vamos avançar então. O Instagram, ele é muito importante no Brasil como essa principal ferramenta. No passado, quando, por exemplo, uma escola de natação, uma escola de balé, uma pessoa que ajuda com aulas de inglês, por exemplo, ou aulas de apoio à matemática. Antes ela tinha que pensar só no horário, ela tinha que pensar só no local que ela ia dar essa aula e tudo mais. Hoje, todo negócio, quando ele começa, todo profissional autônomo, dentista, médico, fisioterapeuta, ou seja, qualquer pessoa que você conheça que tem, ou é empreendedor, ou é um profissional autônomo, ele hoje precisa criar um perfil no Instagram, porque isso é o comportamento das pessoas no Brasil como um todo. A gente espera que um local que eu vá comprar ou uma pessoa que eu vou contratar tenha um Instagram. E aí, como que a gente olha para esse Instagram já com esse olhar de social media? Então, a gente vai seguir por esses 4 pontos aqui. Número 1, a foto do perfil. Ela é importante que, se for uma empresa, tenha logo e que, se for um profissional autônomo, tenha a foto da pessoa. Então, eu vou ajudar o dentista aqui da rua. Então, a primeira coisa a olhar é como é que está esse perfil dele. É a foto dele que está ali? Se esse dentista ele tem um nome na clínica, é a logo da clínica? Então, esse é o primeiro ponto a olhar. Que é onde fica essa bolinha aqui, depois eu vou mandar esse material para vocês. Número 2, a bio. A bio, ela é a biografia.
Ela é a descrição, um texto curto que explica rapidamente o que a empresa vende e onde ela fica. Então, é como se fosse assim, a primeira coisa que você precisa bater o olho e entender que isso vai estar comunicando o que aquela empresa faz. Número 3, empresa ou profissional, né? Número 3, o link do WhatsApp ou o botão mágico para o cliente clicar e fazer o pedido direto no chat, se tiver habilitado. No Brasil, o mais importante é o WhatsApp. Então, logo abaixo da bio, é esperado que você tenha ali o WhatsApp configurado. Se aquele local quer vender, ele precisa ter o WhatsApp dele ali. Então, o social media, ele é o profissional que ajuda. E, gente, eu vou falar, muitas empresas, até empresas grandes, não tem essa parte que eu estou mostrando para vocês configurada. Então, o trabalho de social media, ele começa por essa primeira organização, né? E o link do WhatsApp é muito importante. Quando a gente entrar depois da aula de vendas, na fase de você poder ter um cliente, pode ser que vocês tenham dúvidas, pode ser que vocês falem assim, nossa, eu tô com esse cliente aqui, ele não tinha um link do WhatsApp e não sei nem por onde começar a resolver. Aí, esse tipo de dúvida vocês podem trazer pra gente, porque se necessário, a gente vai criar uma aula ensinando ali, né, como fazer o passo a passo só disso. Mas, no geral, o Instagram, ele é muito intuitivo, ele traz as coisas assim, como fazer de uma forma muito simples, sabe? Eles são feitos para a gente fazer, às vezes assim, só seguindo os passinhos ali já foi. Mas se houver dúvida, vocês podem perguntar para a gente. Aí o quarto ponto importante é toda essa parte de baixo, que são as bolinhas, que a gente chama de destaques, que são as pastas redondas que salvam informações importantes, e também essa parte de baixo aqui, que a gente chama de feed, que ele é como se fosse um cardápio, a visão onde entram as fotos, as imagens, os vídeos e tudo mais. O destaque, como social media, o que você quer olhar para aquele potencial cliente ali seu? Porque só de analisar o perfil, você já vai descobrir quem que pode ser um potencial cliente seu ou não, com essa página que eu estou mostrando aqui para vocês. No destaque, é onde a gente coloca aquilo que você quer trazer relevância sobre o que você quer vender. Então, por exemplo, se eu estou tentando ver uma manicure, e aí aquela manicure é incrível, eu já fiz unha com ela várias vezes, eu sei que ela tem muitos clientes e tudo mais. Aí eu entro no perfil dela e ela não tem ali um destaque com unhas que ela já fez anteriormente, isso é um ajuste que o social media propõe, e aí, claro, a gente vai ensinar vocês também a como colocar esses destaques em vídeos futuros. Mas essa página aqui que eu estou mostrando para vocês, ela começa a indicar quem precisa de um social media, quem não precisa de um social media. Entrei, pensei numa amiga minha, manicure, e ela tá toda certinha, provavelmente ela já tem um social media ajudando ela. Então, uma coisa para a gente olhar é a gente aprender, mas aprender entendendo que isso indica muito possibilidades de possíveis clientes que você encontre. Então, é assim que a gente olha primeiro para essa primeira visão de um Instagram profissional. Aí vamos para a receita de conteúdo e os 3 tipos de postagens. Logo depois do destaque, eu vou voltar aqui para eu explicar. Nessa parte de baixo aqui, que quase todo mundo está muito familiarizado, porque os nossos Instagrams são assim também, né? O Instagram pessoal, a gente pode postar 3 vídeos de possibilidades de conteúdo. Primeiro é a imagem única. Ela é uma única foto, eu estou falando algo direto, por algum motivo, eu quero dar muito destaque para essa informação. Então, o objetivo da imagem única é ser rápida e direta e usar avisos, promoções do dia, frases inspiradoras. Então, por algum motivo, eu quero falar essa informação ali com apenas uma imagem. A segunda opção é o carrossel. Carrossel, ele chama assim porque ele pode passar, assim, ele remete a um carrossel que fica girando, porque quando tem a imagem com essas bolinhas aqui embaixo, com o dedo a gente consegue arrastar para o lado. E esse tipo de postagem, o nome dado é carrossel. O objetivo dele é prender a atenção e ele tem ali como foco, né? Ensinar algo novo, dar dicas úteis, explicar como um produto funciona. Então, por exemplo, eu sou uma loja e essa loja queria postar um sapato.
Então, provavelmente o carrossel é uma melhor opção, porque aí eu mostro uma foto ele de frente, depois uma foto ele de lado, depois uma foto ele em um ângulo diferente. Dá para tirar uma foto do sapato com uma bolsa que a loja também queira vender. Então, aqui a gente tem essa opção, é um recurso para eu poder postar usando o carrossel. E a gente tem os vídeos, que são vídeos e reels. O vídeo dá para postar sem ser reels, que é postar ele o vídeo, eu vou lá, entro e posto, mas você pode escolher postar ele como um reels, é um nome do tipo de vídeo. Esse reels, ele precisa ser em pé, e ele quando a gente faz o Reels, quando a gente quer mostrar bastidores, a gente quer mostrar uma tendência, a gente quer entrar numa trend, né, que é alguma dessas dancinhas por algum motivo, e que às vezes sim dá para trabalhar para algum cliente dessa forma. Então, é aquele cenário onde você, como social media, vai combinar, ó, eu vou vir aqui uma vez a cada 15 dias, eu vou vir aqui uma vez por semana. Aí o acordo que você fizer de ir lá gravar a pessoa, você tende a fazer o Reels como o caminho de postagem. Quem tem um negócio, ele tem uma dor normalmente muito grande de produção de conteúdo, porque afinal, se é o dono do restaurante, ele precisa focar em cozinhar. Se é a manicure, o tempo dela, ela tá ali fazendo a unha da cliente. Se é um médico, ele tá atendendo. Se é uma loja, né, o que ela quer? Ela quer estar com a loja cheia de clientes para ela poder atender. Então, um empreendedor profissional autônomo, ele não tem tempo para ele poder fazer o conteúdo, e é por isso que ele precisa de um profissional como o social media, alguém para estar ali do lado dele gravando, alguém para estar ali olhando junto. Então, por isso que essa possibilidade de ter alguém na posição de social media que vá até você gravar você, ela tem um altíssimo valor. E é por isso que as pessoas estão dispostas a pagar por isso, porque realmente é uma ajuda muito grande, né, para poder mostrar ali os bastidores e tudo mais. Sobre fotos e vídeo, eu mandei ontem um e-book, que era um guia prático explicando vários detalhes, está lá no grupo do WhatsApp. Não vou falar sobre isso aqui agora, porque a gente fez um guia para vocês poderem passar exatamente para ler com calma, para entender. Dá para fazer tudo com o celular. E assim, os celulares que existem hoje, eles têm uma qualidade altíssima. Então, não precisa ter medo de, meu Deus, eu não tenho equipamento. E nesse guia prático ali, a gente explicou sobre luz, explicou sobre detalhes, tipo, fecha o cotovelo, porque aí você fica mais estável. Então, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, mas a minha recomendação é, terminou de assistir essa aula, leia com calma o PDF que a gente mandou lá sobre o guia para usar o celular para começar a tirar fotos e gravar vídeos, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui até nessa parte? Não? Vou dar sequência então, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala das artes, isso é uma coisa que eu confesso que, inclusive, assim, quando eu comecei a trabalhar como social media lá em 2019, eu tinha muito, na época não existia vários recursos que a gente tem hoje, mas eu tinha muito receio. Então, como que a gente começa para pensar? Começa pelo simples, a gente começa olhando assim, o básico mesmo, vou fazer uma foto de um sapato, é a foto de um sapato num fundo neutro. Que fundo neutro? Pode ser a parede. Escolhe uma parede lá e tira uma foto. Vou tirar uma foto de um dentista, da minha manicure, da mão que ela está fazendo. Vai pela simplicidade. Dá para usar letras grandes e fáceis de ler, para não ficar assim, um monte de texto igual está aqui, e buscar o que seria essa organização. Lá no manual a gente mostra, né, o que é a mesma foto, o mesmo bolo num lugar bagunçado e num lugar que não tem nada atrás. E aí dá para ver bem a diferença. Então eu começar como simples, buscando o mínimo dessa organização. Só que hoje existe um recurso que chama IA, Inteligência Artificial, especialmente o chat GPT, que ficou muito conhecido. Eu vou parar de compartilhar aqui, que eu vou ensinar vocês agora pelo celular.
Então, enquanto eu vou abrindo aqui, eu queria saber se, assim, quando eu falo chat GPT, para vocês que estão aqui ao vivo, assim, vocês sabem o que é, estão familiarizados? Noêmia, você está aqui com a gente. Chat Você está no GPT, mudo. você já abriu Seu alguma vez? microfone está no mudo, tá? Só para avisar. Se você quiser compartilhar com a gente. Aí tem que abrir o microfoninho para você compartilhar com a gente. Ou então, só dar um ok se realmente é familiarizada. Olha, eu que estou entrando. Ai, vou tentar tirar o som aqui. Acho que deu agora. Tá. Noêmia, se você quiser depois mandar no chat aqui, e a gente pode abrir também, eu acho, Sté, que você consegue abrir o grupo lá para elas poderem mandarem mensagens no grupo, que às vezes para a Noêmia é mais fácil depois mandar observação, dúvidas e tudo mais. Então, como a gente não sabe, né, e a maior parte de vocês vão assistir a gravação, eu vou explicar o chat GPT do zero mesmo, assumindo que, porque se alguém não souber o que é, para vocês aprender, tá? Então, deixa eu só aprender a compartilhar aqui pelo celular no Meet. Deixa eu tentar. Aqui, ó. Aqui, compartilhar tela, iniciar a transmissão. Vai começar em 3 segundos. Tá, então a primeira coisa, então eu vou explicar como se alguém nunca tivesse visto o ChatGPT na vida. O ChatGPT, ele é a primeira IA que fez a gente começar a falar de inteligência artificial e ficar super conhecido, né, a questão da IA. Hoje eu vou ser bem direta nessa parte de produção de conteúdo, mas saiba, se você nunca abriu o ChatGPT, que ele é um grande recurso para muitas coisas na nossa vida. Ele pode nos ajudar, mas ele não substitui o Google. Ele é um assistente. Ele é alguém que vai te ajudar, mas você não pode assumir que o ChatGPT sabe tudo, porque para que ele te dê respostas corretas, tem algumas coisas que você precisa fazer. Isso no sentido de resposta, isso no sentido de você perguntar alguma coisa e querer que ele te dê uma resposta sobre um assunto aleatório. Imagem não tem muita preocupação, por isso que eu vou ensinar para vocês direto. Mas o que eu quero que você que esteja assistindo essa gravação e a Noêmia que está com a gente ao vivo é entender que o ChatGPT não é um oráculo, que você vai perguntar qualquer coisa e dali para frente ele vai saber tudo da vida. Porque é importante a gente entender que essas IAs precisam ser treinadas para darem boas respostas, tá? E elas alucinam de vez em quando a gente está fazendo perguntas. Então, continuem fazendo buscas pelo Google e use a IA para ser um recurso ali para ajudar vocês, mas não troquem, né, efetivamente. Aí, eu vou mostrar aqui o chat GPT como se eu estivesse acessando do zero, assim, tipo, primeiro acesso no meu celular. Primeira coisa para você saber é que, por exemplo, se o seu celular for um celular que não tem muita memória, você não necessariamente precisa baixar o ChatGPT para você usar ele no seu celular. Então, você vai abrir ele numa guia normal, como se você estivesse procurando um chat, vai escrever chatgpt.com, vai fazer um login, e eu, inclusive, estou mostrando para vocês aqui no que eu estou na versão gratuita, porque eu vou trazer sempre as versões gratuitas para vocês poderem entender que dá para fazer e dá para começar com o seu celular mesmo, e depois você até pode contratar, mas não precisa contratar nada no início, tá? Aqui na nossa capacitação. Se o seu celular estiver cheio, você pode usar ele no navegador mesmo. Ah, eu quero baixar o app. Tudo bem, então você pode baixar e tal, mas não precisa. E aí, vamos supor, eu vou usar um exemplo. Esther, me ajuda a escolher um exemplo para a gente seguir como se fosse um cliente, assim. Tu tá no celular, né? Tu tá pelo celular, né? Então, me ajuda a escolher dos possíveis clientes, o que seria um cliente? Um salão, um restaurante, me ajuda. Coloca Escolhe um. uma confeitaria, eu acho que seria mais Tá. viável. Alguém que faça bolos. Bolos e brigadeiros. Isso, bolos e Tá. brigadeiros, e precisa de uma social media para poder vender mais. Tá, legal, perfeito. Então, a gente vai colocar essa confeitaria. Como que eu uso o chat GPT para ele me ajudar a começar a fazer conteúdo? Olha que incrível.
Você vai entrar nele, aí ele vai abrir este chat, como tá ali, e ele tem a opção de criar uma imagem, escrever ou editar, que você pode ter conversa com ele, mas a gente vai clicar em criar uma imagem, porque eu estou avisando para ele que eu quero que a função que ele faça é criar uma imagem. E aí eu vou literalmente descrever para ele o que eu quero. Eu posso escrever, quero uma imagem para postar no perfil. Aí eu poderia escrever, é uma possibilidade, mas existe outra forma de você fazer isso também, que é você falar com ele. Aí agora eu vou apagar aqui para aparecer o microfoninho de novo, que quando tá logado ele no navegador ele só aparece assim, sem nada. Então, abrir o chat GPT, o que você vai fazer? Você vai clicar nesse microfone que está ali aparecendo na tela. Então, eu vou clicar agora. Ele vai me pedir a permissão, eu vou deixar. E aí eu vou começar a ter uma conversa aqui com o chat GPT. Enquanto eu estou falando com o chat GPT, ele vai pegando essa informação. Eu estou olhando aqui agora, não está aparecendo as ondazinhas, e eu acho que é porque eu estou compartilhando tela, e ele deve estar, o Meeting, que é onde a gente está gravando, deve estar pegando o meu microfone. Deixa eu tentar trocar para ver se ele pega, porque eu vi que não estava. Peraí. Deixa eu ver se ele. Ele não está pegando mesmo. Mas assim, o que você tem que guardar? Quando você estiver usando o chat GPT, uma das opções que você tem é você ir falando com ele. Oi, chat GPT, preciso de uma arte para um cliente meio que ele quer vender bolo de brigadeiro com um cento de brigadeiro e beijinho. Eu vou escrever essa solicitação. Então, faça uma arte para um cliente meu. Eu sou social media. Eu sou social media de uma confeitaria chamada Doce Perfeito. Vou até pôr aqui em letras grandes, ó. A confeitaria hipotética vai ser a Doce Perfeito. Perfeito. Preciso de uma postagem para o Instagram. Uma imagem única. Imagem única. Na imagem deve divulgar um bolo de brigadeiro mais um cento de brigadeiro e de beijinho. Beijinho, que é o doce de coco. Tem que falar, né? Porque é a primeira vez que eu peço para ela algo assim, senão ela poderia achar que beijinho era um beijinho de beijo pequeno, né? Então, esta arte deve atrair clientes que queiram comprar para o aniversário de alguma criança próxima. E aí eu vou poder dar o máximo de descrição. Esta cliente gosta muito da cor rosa e verde. Vai ser rosa e verde, viu? Tá? Eu tô pensando ali em alguém que fosse uma marca mais infantil. Faça esta imagem para mim. E aí eu vou apertar na setinha preta, enviar. Então, vamos ver ali, ela está criando imagem. Ela está, inclusive, me falando aqui qual modelo. Eu vou fechar isso tudo, porque enquanto isso a gente está vendo ali na tela, ela está fazendo a imagem, o que a gente espera que aconteça? Que ela produza essa imagem para a gente. Por quê?
O ChatGPT, na versão gratuita, tem produzido imagens muito legais. Aí eu vou baixar e vou mostrar para vocês no Canva, que é um outro recurso, como que você faz para você poder editar. E Esté, você vai ficar chocada, eu acho, junto comigo, com o que eu aprendi ontem, porque, meu Deus, assim, vai facilitar muito a vida de nós todos. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Vocês estão vendo na tela? Tá dando para ver ou tá muito pequeno? Olha esta peça. Meu Deus do céu. O aniversário da sua criança merece o doce perfeito. Bolo de brigadeiro, sem brigadeiros, brigadeiro e beijinho. Aí ela criou uma logo que seria ali para doce perfeito, gente. Doce perfeito confeitaria, feito com amor. Ah, gente, pronto, assim, eu tô em choque. É que eu fico muito feliz de ver acontecendo ali ao vivo. Então, ó, aqui fala, sabor que encanta, tirar o óculos para ler. Sabor que encanta, memórias que ficam, faça sua encomenda e torne esse dia ainda mais especial. Gente, imagina a dona dessa confeitaria, você chegando e entregando uma peça assim, e isso sendo postado no Instagram dela, e ela podendo, claro que o cliente sempre tem que aprovar antes da gente postar. Mas tá vendo que antes, no passado, a gente precisaria ser muito técnico para conseguir fazer. E agora, com o chat GPT e uma instrução detalhada, você consegue ter peças com essa qualidade que vocês estão vendo aqui na tela. Aí eu fiz, o que que a gente faz? Eu vou lá e clico aqui para fazer o download. Então, eu quero, né, posso enviar para alguém. Aliás, no meu celular, para fazer o download, tem que clicar na imagem e clicar em baixar. Isso varia muito de celular para celular. Então, no seu celular, você usou, aí você tem que baixar ele e salvar no seu celular. Manda no grupo, sim. Eu vou mandar. Ficou impressionante, né? Ficou lindo. E o nível da qualidade ficou bem legal. Ficou. Ó, aí eu vou mandar lá no grupo agora. Deixa eu já fazer isso agora. Ó. Data delas. Bom que gera curiosidade para as meninas. Me confirma se foi, por favor. Foi? Deixa eu que eu quero salvar ele no meu. Sim, chegou. Chegou, né? lá. Legal. Beleza. Ótimo. Aí agora, por que eu fiz dessa forma? Então, o que eu recomendo para vocês aqui na nossa capacitação é que você faça as imagens no chat GPT, porque a qualidade vai ficar muito alta uma vez que você estiver descrevendo ali o que você quer para o seu cliente. Só que às vezes a gente quer editar. Às vezes, assim, por exemplo, ele criou uma logo ali para doce perfeito, mas às vezes a confeitaria já tinha a própria logo, e eu não quero aquela logo ali específica. Então, agora eu vou ensinar uma outra ferramenta que é o Canva. O Canva, ele é uma ferramenta muito conhecida para profissionais de social media. Aí, esse sim eu recomendo que vocês baixem no celular, especialmente que a maior parte de vocês vai mesmo trabalhar mais pelo celular. Aí ele é esse ícone que está aparecendo ali na tela, Canva, tá? Eu vou clicar nele para mostrar para vocês. Eu já fiz o login também na conta gratuita. Então, tudo que eu mostrar para vocês aqui, eu não estou pagando nenhum real. Então, é o que eu recomendo vocês começarem. E aí, tá vendo esse ícone ali que tá escrito Camadas Mágicas? Gente, esse Camadas Mágicas foi o que eu falei que eu fiquei impressionada, que eu aprendi, inclusive, ontem, com uma pessoa do nosso time aqui na Data. O que que ele é? Eu vou clicar aqui para mostrar para vocês. Você vai clicar o Camadas Mágicas, ele vai transformar aquela imagem que o chat GPT fez em elementos. Então, se eu quiser alterar um texto, se eu quiser apagar alguma coisa, a gente vai conseguir. Então, eu vou fazer aqui ao vivo para mostrar para vocês. Eu vou selecionar a imagem que a gente acabou de fazer, então, vou permitir. Então, vamos só aguardar que ele vai baixar. Ah, ele parou de compartilhar. Deixa eu fazer de novo. Compartilhar de novo a tela. Ai, peraí que eu tenho que lembrar aqui como é que eu volto. Minha dúvida é mais no Meeting do que na ferramenta. Ó, compartilhar. A gente está Vocês estão compartilhando. vendo? Ah, vocês estão vendo. Eu tô... Sim. Beleza. Ó, olha só que legal. Uma vez que eu estava no Camada Mágica e selecionei a imagem, enquanto ele tá passando, como se fosse esse raio-x, assim, de um lado para o outro, a gente não pode fazer nada, tem que esperar ele terminar.
Aí, gente, olha só. Tá vendo que ele ficou marcadinho de roxo? Ele transformou tudo que estava na imagem em elementos. Exatamente, isso é chocante. Então, texto, usar Sensacional. texto, tudo, ele consegue fazer. Aí, por exemplo, eu quero deletar ou trocar só isso aqui. Então, eu vou clicar, aí eu estou selecionando e eu estou apertando na lixeira para apagar. Então, se essa não fosse a logo do meu cliente, eu já ia até deixar o balãozinho aqui só para eu não esquecer. E aí, consigo apagar, consigo trocar um texto. Então, ao invés de o aniversário da sua filha, eu quero filha, ao invés de criança. Aí eu vou lá, marco. Gente, olha que facilidade. Entendeu? Aí, ao invés do aniversário da sua filha, eu quero fazer uma postagem que hoje eu vou falar para a filha, amanhã eu vou falar para o filho. E, ao invés de ser rosa, eu vou colocar uma arte azul. E aí você vai alterando. E dessa forma, juntando o ChatGPT com o Canva, fica muito fácil você fazer conteúdos extraordinários. E eu estou mostrando, lembrando tudo pelo celular e de forma gratuita, tá? Tem um outro recurso que eu quero mostrar para vocês aqui, que ele também ajuda muito. Aí, eu vou começar de novo, tá? Vim aqui do lado de fora. Deixa eu começar aqui do zero. É que eu vou parar de ver vocês. Deu, funcionou. Vou vir aqui na casinha, ou seja, eu estou voltando, cliquei no canto superior esquerdo para eu voltar a ver. O Canva no celular, ele é muito intuitivo. Então, minha sugestão, mexam, mexam, mexam. Não tem nada a perder, você só vai se familiarizando. Não tem como fazer nada de errado. Então, vai fuçando nele aí. Baixa, vai fuçando e tudo certo. Aí pensa o seguinte, eu quero fazer uma arte para as redes sociais, eu quero aquela arte. Aí eu vou vir aqui em redes sociais, cliquei em redes sociais e eu vou marcar post para o Instagram, essa primeira opção aqui, tá? Aí ele vai abrir uma arte, porque eu poderia, assim, escolher, eu poderia, né, assim, trazer, usar o próprio Canva para me ajudar a fazer, mas eu quero essa imagem que eu fiz lá no ChatGPT, tá? Aí tá vendo que ele anexou ali no cantinho? Aí eu vou falar assim, ó, eu quero que você adapte no azul. Vamos ver se ele. Aí vim aqui, dei uma referência e eu quero que ele troque para o azul. Aí eu vou pedir ele para gerar. Vamos ver a qualidade, que eu quero que vocês vejam a diferença. Ou seja, quando ele está gerando aqui, eu vou explicando. Inteligência artificial, existe o chat GPT, mas as ferramentas, elas começaram a trazer IA para dentro delas. Inclusive, assim, a própria data, quando vocês aprenderem, vocês vão ver que a gente tem alguns recursos. Aí, tá vendo que ele trouxe? Só que, ó, aqui é legal para vocês verem. O Canva é muito bom e tem muitas coisas que ele vai ajudar muito, igual o primeiro recurso. Mas quando eu tentei criar uma imagem com ele, não ficou tão legal. Entenderam o que eu queria mostrar? Tá? Então, a criação das peças, eu realmente sugiro que vocês façam pelo chat GPT. Eu vou fazer a mesma solicitação, só que agora lá no chat GPT, ó. Vou mostrar para vocês o mesmo pedido, agora lá no chat GPT. Eu continuo com... ele está falando aqui, ó. Você atingiu o limite de free para chats com imagem. Aí, ou seja, na versão gratuita, eu teria que entrar só às 5h17, né? É porque aqui em Londres agora são 1h45. Então, isso também vai, eu posso abrir mais de uma conta, se eu precisar fazer muitas peças, eu posso voltar um pouco mais tarde para adaptar. Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, porque ele chegou no limite, mas vocês podem ir fazendo isso ao longo do dia. Deixa eu tentar ver se eu consigo logar ele com outra conta. Pode. Eu vou adicionar uma outra conta para eu poder mostrar aqui ao vivo para vocês. Ele não vai deixar. Gente, então, ó, eu prometo gravar um vídeo depois mostrando exatamente esse exemplo, e aí eu mando lá no grupo.
falando como que seria esse mesmo prompt, só que se eu pudesse simplesmente pedir o chat GPT para vocês que estão aqui vendo essa aula, poderem ver o vídeo curto depois dessa adaptação de imagem pelo chat GPT, quando ele liberar. Por quê? Eu poderia mostrar para vocês numa outra conta paga, mas eu quero que vocês aprendam usando no formato gratuito. Se acontecer o que está acontecendo comigo agora, cheguei no limite, é vocês planejar de voltar ali depois algumas horas para adaptar. Aí, deixa eu mostrar um outro recurso agora no Canva. Vocês vão ter atividades, né, posteriores às aulas, eu também. Então, vai ser ótimo. Aí, vamos lá. Eu quero mostrar aqui para vocês, ó, mais, e eu quero trazer o recurso de apagar. Vamos procurar ele aqui. Então, a gente tem as camadas mágicas, eu quero procurar um recurso que se chama borracha. Vamos ver se ele vai achar. Não, aqui ele não está achando. Por que que quando eu coloquei borracha no celular, ele começou a trazer artes? Porque o Canva, ele é uma ferramenta que ele ajuda a gente a produzir. Ele nasceu para isso, né? Quando ele existiu a primeira vez, ele era como se fosse um banco de imagens que você poderia usar para você ir trabalhando ali de forma mais rápida. O que mudou recentemente é que agora com o ChatGPT e as outras ferramentas parecidas, fica mais fácil fazer arte lá e trazer para o Canva mais para editar. O que a gente vai olhar? A gente fazer upload, ó. Eu vou clicar aqui em fazer upload, vou clicar na imagem, aí ele trouxe, ó, e eu fiz o upload da imagem produzida no ChatGPT, ou seja, ela é uma imagem única, eu não consigo clicar. Aí eu vou colocar em editar imagem, tá? Quando vem para editar imagem, ele está trazendo aqui, ó, ferramentas de imagem, borracha de pixel. Vocês estão vendo ali embaixo? Desenho embaixo de borracha de pixel. Eu vou clicar em borracha de pixel. Aí, o que ele vai trazer? Eu vou marcar onde eu quero apagar. Eu quero apagar a logo, que eu estou pensando aqui que às vezes pode ser uma coisa assim. O ChatGPT criou essa logo e eu não quero ela. Aí eu vou apagar. Então, vou clicar aqui no tamanho do pincel, marquei aqui onde eu quero, e ele está apagando ali. Qual é o ponto? Ó, se eu quiser ver o original, ele está me mostrando o original, tá vendo? Ó, o original, e se eu apagar? Terminei. Aí, deixa eu voltar aqui, ó. Restaurar. Não. Deixa eu mostrar isso para vocês pelo computador, tá? O que a gente vai combinar? No celular, porque tem alguns recursos que eles são disponíveis no computador e eles não são disponíveis no celular. O Camadas Mágicas, por exemplo, no celular, ele é mais fácil de usar no celular do que ele está no computador. Mas eu vou mostrar no computador para vocês, porque o Canva tem uma voluntária apoiadora que ela vai fazer algumas aulas, e eu vou pedir para ela trazer tudo que ela souber de Canva no celular. Mas agora eu vou parar de compartilhar aqui, porque eu quero mostrar para vocês no computador esse recurso da borracha, que é fantástico também. Então, quem souber mexer ele no computador, para vocês verem no computador. Ó, vamos abrir aqui no tela inteira, mais fácil, compartilhar. Eu vou lá no Canva, tá? Então, eu vou fazer bem do início também, para quem estiver mexendo pelo computador depois entender. Abrir o Canva no computador é bem parecido como estava no celular, só que aqui, ó, o Camadas Mágicas está aqui também.
Só que agora eu quero mostrar, ó, eu vou fazer, vir aqui em criar, upload, fazer upload de arquivo. Aí eu vou escolher uma foto que estiver aqui no meu computador, tá? Então, vim aqui, vou escolher uma foto aqui que tiver. Essa aqui, por exemplo, ó. Vamos supor que eu quisesse falar do data delas aqui, essa aqui. Aí ele abriu a mesma tela. Eu vou falar que eu quero usar em um design novo. E que ele vai ser um post para o Instagram. O que ela está fazendo? Ele está fazendo um upload dessa imagem para o meu computador. Aí ele trouxe. Quando ele traz essa margem branca aqui, e isso é a mesma coisa no celular, significa que eu vou ajustar para ficar dentro dela, porque o Canva já está me dando a área que essa imagem precisa ter para ela ser uma imagem para o Instagram. Aí olha que incrível, você vem aqui, estando a imagem selecionada, você clica em borracha, borracha mágica. No celular, eu só achei borracha de pixel, por isso que não estava liberando. Aí, o que você faz? Você vem com clique, você pode vir aqui e ele vai mostrar os elementos possíveis para serem apagados. Tá vendo que ele marcou toda essa parte? Aqui, ó, que ficou roxinho. Ou eu posso vir com pincelada. Aí eu vim aqui, vou colocar o tamanho do pincel e vou marcar para ele, ó. Onde tiver roxo, ele vai apagar. Quero vir aqui e eu quero tirar todo esse texto. Eu quero deixar só o nova turma e o projeto. Eu quero apagar. Tem que ficar tudo roxinho. Terminou de selecionar a área que você quer apagar, você clica em apagar. Gente, aí olha que incrível. Aí ele não. Aqui ficou meio borradinho, né? Aí você vem aqui, faz de novo, apagar. Então, o que ele fez? Ele trouxe um recurso, se você não usar aquelas camadas, ou, por exemplo, às vezes a gente utiliza uma outra ferramenta que vem com a logo dela. Então, eu vou ensinar mais para frente para vocês sobre o Notebook LM. O Notebook LM a gente não conseguia tirar. Com esse recurso, a logo do Notebook LM sai na hora, assim, e ele complementa para ela ficar legal. Então, por exemplo, se aqui fosse um texto real, aí ficou meio embaçadinho, o ideal seria eu colocar algum texto aqui. Então, eu clico aqui do lado em texto, inserir um título e vou falar. As alunas hoje aprenderam a fazer arte com IA. Ah, ficou preto. Preto ficou ruim de ler. Ficou. Como é que eu mudo? Você clica, vem aqui no azinho na cor, branco. Aí é melhor até selecionar tudo para não ter erro. Aí você clica em branco, aí ele trocou para branco. Aí você diminui arrastando, assim, igual a gente usa no computador normal. Gostei, ficou legal. Nova turma projetada delas, as alunas hoje aprenderam a fazer arte com IA. Quero baixar para poder postar. Aí eu venho aqui em compartilhar, baixar. E aí ele vai dar a opção de baixar em PNG, tem outros formatos, mas agora só pensa que PNG tá bom. Aí você baixa. Se eu tiver no computador, eu consigo baixar. As ferramentas de IA, elas mudam muito. Então, por exemplo, o Canva, hoje eu não consegui achar ali o borracha de pincel mágico. Eu só achei borracha de pixel. Então, a gente só estava conseguindo apagar o elemento, mas ele não estava corrigindo. Pode ser que amanhã o Canva ajuste isso e tenha jeito. Pode ser que a professora que vai falar de Canva saiba fazer. Então, a gente tem que estar sempre ligado com essa curiosidade para a gente buscar e ir acompanhando essas atualizações que acontecem, né? Aí eu vou voltar aqui para a apresentação, que a gente já está indo para os momentos finais aqui da nossa aula hoje. Então, deixa eu abrir aqui de novo. Espera aí que eu estou abrindo, tá?
Então, ó, o que a gente vai combinar? Recapitulando, nessa aula de hoje a gente viu sobre ações e como que a gente começa a olhar a importância do perfil e que o perfil, quando eu analiso de fora, eu já consigo enxergar uma oportunidade para eu poder trabalhar com o social media. A gente viu criação de arte com o ChatGPT, edição de arte usando o Canva também na IA, e a gente viu ali também um pouquinho inicial de como fazer uma peça, como que adapta e tudo mais. Eu quero lembrar que ontem eu encaminhei para vocês o guia prático de fotos. Então, Esté, quer trazer algo, uma pergunta ou um comentário? Só para poder complementar, que o nosso objetivo é que vocês consigam enxergar a oportunidade dentro das possíveis possibilidades de clientes. E uma coisa de mercado hoje que as pessoas verdadeiramente precisam é de um social media. Então, é uma capacidade, é uma possibilidade absurda, muito, muito latente para todos os lados. Hoje, quem é o profissional que quer se destacar, quer fazer vendas maiores, esse tipo de ação que a gente mostrou agora, abrir o Canvas, como dá para fazer, é o que eles precisam e eles pagam por isso. Então, é uma possibilidade muito legal de renda extra, de realmente fazer exatamente o que a gente está se propondo a fazer aqui. E a Cintia agora vai mostrar agora algo sobre também sobre imagens, só para poder melhorar exatamente essa entrega, que futuramente a gente vai falar sobre outros assuntos, para vocês se transformarem realmente em uma social media de mercado mesmo, para conseguir renda em relação a isso. Exatamente. Ó, e aqui eu deixei só uma imagem, porque o guia prático de fotos é o que eu mandei lá. Ele tem, eu acho que 14 páginas, tem que ver com calma, mas eu quis trazer essas duas imagens para vocês verem. É a mesma caneca, é a mesma mesa, só que posicionada. Uma eu tô vendo bagunça, tá, a luz ficou escura, e o outro é o mesmo celular, mesmo todo, mas eu deixei só o elemento, não tem nada atrás e eu tô usando a luz natural. Não precisa ter luz, mega. O primeiro passo não é você sair comprando equipamentos, não. É um celular e começar a praticar, fazer esses testes e tudo mais, tá? Porque realmente isso aqui é muito real. A qualidade que os nossos celulares têm, a gente realmente consegue, se você entender essas dicas de, né, eu tenho que olhar o fundo, vou privilegiar uma luz natural. Então, a atividade prática que a gente vai colocar eu quero que vocês comecem a pensar o que poderia ser um perfil teste. Todo social media, eu recomendo que vocês tenham um perfil de vocês, que é um perfil onde você posta para brincar, brincar que eu digo assim, às vezes a gente produz uma arte, a gente fica assim, ai, será que vai ficar legal no Instagram? Será que isso aqui no Reels vai ficar legal? Então, ter um perfil que vai ser um perfil que só você sabe, você não vai seguir ninguém, o objetivo dele não é crescer naquele momento, para você ter um perfil teste. Então, já vão pensando nesse nome que você pode agora. Pode ser que esse perfil vire a sua própria ferramenta de divulgação do seu trabalho. Então, a atividade é você escolher um nome, tá? O segundo vai ser aí vocês vão praticar o que a gente colocou hoje, que é definir um nicho desse perfil teste. O que seria a mini bio? Eu tenho que fazer isso ao vivo? Se você já souber fazer, você pode fazer. Se você não souber, eu quero que você escreva no caderno, no celular, porque eu quero que você pense qual seria o nome desse perfil, qual seria o nicho, igual a Esté escolheu doceria, a gente não tinha combinado, foi coincidência mesmo. Aí você vai escrever como é que você detalharia essa mini bio. Você vai escolher cores ali que você gosta, igual eu falei, eu quero rosa e verde. Escolhe uma cor, porque essa cor ela é legal para você praticar. E essa parte de vídeo brincando aqui no CapCut, não precisa preocupar ainda, que isso vai ser um conteúdo que eu vou divulgar para vocês ao longo da semana. Como que você faz usando o CapCut, que é um editor de vídeo, ainda não precisa preocupar. Essa é a atividade prática até a próxima aula ao vivo que a gente vai fazer.
Então, o que são os próximos passos aqui no curso? A gente sabe que vocês não têm tempo, a gente não vai conseguir trazer a turma toda para as aulas ao vivo juntos. Então, a gente vai começar a trazer vídeos curtos, vídeos para vocês irem implementando, e de tempos em tempos, eu e a Stephanie vamos vir juntos com vocês para responder dúvidas, para ir orientando, para dando mais caminho. Então, isso é o que você precisa, ficar muito atento ao grupo. E em cada vídeo e os PDFs, você ir ali fazendo, baixando, colocando em prática, testando, porque a gente vai caminhar. Tem uma trilha que precisa ser percorrida. Não adianta a gente falar de vendas com vocês se vocês ainda não tiverem esse básico, porque o primeiro cliente que ele vai acontecer, você não precisa estar perfeito, não precisa ser uma mega especialista, mas a gente sabe que tem alguns conteúdos que vocês precisam entender. E hoje a gente já está destravando um mundo que você é capaz de fazer uma boa arte, uma arte incrível, usando o ChatGPT e o Canva para editar. Então, finalizamos até aqui. Esté, você quer trazer algo mais para complementar hoje? Não, eu acho que é isso mesmo. Vamos por partes, vamos nos envolver cada vez mais. Aqui o objetivo é desenvolver vocês. Eu acho que essa dinâmica que a Si trouxe aqui no final vai surgir muitas dúvidas e a gente está aqui para poder tirar todas as dúvidas. E o objetivo é transformar vocês em ou uma social media que realmente consigam clientes no mercado e as coisas aconteçam com o objetivo que vocês têm aí, cada um de vocês. Muito bem. Então, ótimo. Vou parar a gravação e até o próximo contato no nosso grupo ou ao vivo aqui para a gente poder tirar dúvidas e apoiar vocês ainda mais. Então, deixa eu parar.